Diletos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor está entre nós, meus irmãos. A nossa paz é essa. O Senhor se congrega conosco. Cristo está entre nós. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 15. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 15, verso de 1 a... capítulo 15, de 1 a 21. Você que nos acompanha de qualquer lugar, que a boa mão do Senhor seja generosa para contigo. Seja uma mão cândida, que traga paz à tua alma. Gênesis capítulo 15, em diante, diz assim: Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Na leitura eu vou sempre citar o nome Abraão, já que é conhecido por Abraão o tempo todo, e não ficar dizendo Abrão, tá bom? Por aceitação já na nossa mente e da história. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor. Isto lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. As aves de rapinas desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe com certeza que a tua prosperidade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para teus pais em paz, e serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, para que não se encha ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio Egito até o grande rio Eufrates. Vamos parar por aqui, meus irmãos. Bondoso Deus, lemos tua palavra e pedimos que o Senhor nos coordene as ideias, o pensamento, e que o teu povo seja edificado para a glória do teu santo nome. Fala conosco por meio do meu pensar, do meu falar, mas que o pensar e o falar estejam submetidos à tua palavra. Te coloco, ó Deus, com o coração levantado e sabendo que sem a tua graça dificilmente irei falar para o teu povo, mas por meio do Senhor, com a tua graça e misericórdia, serei boca do Senhor. Te oro assim em nome de Jesus. Amém, amém. Diletos irmãos, quem nunca teve uma noite escura? Quem nunca teve um momento de dizer assim: será que vale a pena continuar a viver? E quando essa noite escura, esse desmembrar de esperança, descortinar de alegria,
vem depois de uma vitória. Dá para entender? Quantas vezes temos ações tão boas que acontecem conosco, resultados que aguardávamos semanas, meses e anos, e pouco tempo depois do resultado, da conquista, perdemos o gosto até de viver. O que é que acontece na nossa alma? O que é que nós somos? Abraão é esse personagem que, pouco tempo de ter enfrentado uma batalha com 4 reis que tinham sequestrado, raptado, capturado o seu sobrinho Ló, leva toda a sua riqueza, ele conquista ali, se torna conhecido de toda aquela região. Pouco tempo depois, ele diz assim: o que está acontecendo comigo? Passou a duvidar, passou a questionar das promessas do Senhor. Eu quero convidar você a entender que a noite escura é uma experiência que todos nós teremos. Algumas são públicas, outras serão só escondidas, privadas com a gente. Algumas são tão públicas que a gente diz: eu não acredito que fulano, uma pessoa tão forte, chegou a tal coisa. Outras são privadas, que a gente não escapa do terror do espelho, porque o espelho revela o quão medroso, ou quão pálido nós ficamos com a angústia que invadiu a nossa alma. Abraão é esse personagem que eu vou falar para vocês nessa noite. E é interessante, não fica só aqui. Muitos heróis da fé tiveram noites escuras da alma. Alguns tiveram, eu posso dizer para você, botei no meu esboço aqui, Hudson Taylor. Botei assim: Hudson Taylor, missionário e fundador das missões para o interior da China. Um homem que abriu mão de tudo, de uma envergadura tremenda de ser forte. Chega a dizer na sua biografia: teve dias que eu não tinha mais força para orar, para ler a Bíblia, para continuar crendo, mas confiava. Sabe, eu nunca vou jogar uma pedra em ninguém que tem um dia que não creia, que tem um dia que não ore, que tem um dia que não tenha a Bíblia como consolo. Porque eu sei que a alma sofre perseguições e há labirintos nela que são terríveis de sair depois que entra. Mas assim como Hudson Taylor, assim como todos que passaram pela noite escura da alma saíram confiando, mesmo que você não ore, que você não cante louvores, que você não lê a Bíblia, continue confiando. Aguenta. Se não sabe o que vai falar, acalma-te e emudece. A noite há de passar. Ela é intensa, ela é aguda. E quando os outros começam a dormir e as luzes da cidade começam a não ter mais sentido de ser, porque não há ninguém nas ruas, você diz: quem está comigo? Muitas vezes nem você está com você mesmo, mas continua crendo. Aquele que diz: eu estou contigo, aconteça o que acontecer, é fiel para estar na nossa jornada de caminhada, em nome de Jesus. Vamos para o texto? Depois destes acontecimentos, que acontecimentos são esses? Do que acontecera, dele ter vencido a batalha com os 4 reis. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão. Observa aqui que esse veio a palavra do Senhor é a primeira vez que vem a palavra do Senhor, tal qual se usa com os profetas maiores ou menores. Assim como o Senhor disse: Isaías, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Isaías, Jeremias, e aí vai. É a mesma ideia, a mesma conotação, a mesma força, a palavra do Senhor. Porém, não escrita, por favor. Não foi escrita, não foi alguém diz assim, e aí uma gravação do Senhor fala aqui agora. Não. Quem está escrevendo o livro é Moisés. Moisés está mais de 400 anos à frente do que acontecido. Muito mais de 400 anos. Não havia escrita. É uma comunidade agráfica, onde a oralidade era presente, onde essa história foi contada durante gerações e gerações, a ponto de chegar a Moisés. Quando Moisés foi relatar, registrar, historiografar a historiografia do texto, da história, ele coloca aí. Nesse texto não tem nenhuma revelação. O povo já sabia o que Deus fez na vida de Abraão. Agora, quando Moisés foi registrar, foi inspirado por Deus. Por isso que nós cremos que é a palavra bendita do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse:
Óbvio que era numa visão que não podia ser num texto, numa carta, diferente do apóstolo Paulo, que dizia assim: aos irmãos que estão em Éfeso, manda uma carta, manda Timóteo, manda... Naquela época de Paulo, estamos com quase 3.000 anos, 3.000 anos e meio de distância. Já há uma cultura gráfica, com comunicação mais precisa. Não veio a palavra do Senhor por meio de uma carta. Receba essa carta e leia na frente de todos, para que todos tenham conhecimento. Não, veio a palavra do Senhor numa visão. Não me pergunte como é isso, porém, era o meio mais comum de o Senhor usar a comunicação transcendente para imanente. Eu não creio que seja esse o modus comum numa cultura gráfica, numa cultura de comunicação de muitas provas. Eu não creio que seja esse o caminho, hoje presente, mas não estou dizendo que o Senhor não possa se revelar em visão. Não estou dizendo que é o uso comum mais, mas Ele fala como Ele quer, na maneira que quer, a quem quer, do jeito dEle. Amém? Mas esse modo comum aqui tem explicação. Vamos continuar. E disse: não temas. Você acredita que aparece mais de 100 vezes essa expressão não temas no Velho Testamento? E aqui é a primeira vez, óbvio que é a primeira vez que aqui está sendo contada a história da criação e da continuidade da fé dos primeiros que creram e foram chamados por Deus. Não temas. Na noite escura da alma, nós temos que escutar uma voz externa, dizendo: não temas. Porque as vozes internas estão sendo suplantadas, sufocadas, fechadas. Parece que nem um versículo da Bíblia vem à cabeça da gente, nenhuma esperança. E muitas vezes, tomara que apareça logo, e nem sempre, eu vou dar essa notícia a você, nem sempre é logo que vem uma voz externa a acalmar a nossa alma. Mas o Senhor diz sempre, vai dizer sempre aos seus: não temas. Pode ser até por meio de uma pessoa que nem professa a sua fé, mas que coloca a mão no seu ombro e diga: não temas, você vai sair dessa. Pode ser o seu psicólogo, o teu médico, o teu advogado, o gari de rua, que está pegando o teu lixo da porta da rua, assim: ô, seu fulano de tal, não tema não, vai dar tudo certo hoje, estou resolvendo aqui. Deus continua sendo Deus, e entra nas noites escuras da nossa alma, e dá esperança para cada um de nós. Não temas. E disse a Abraão, é interessante, Deus não diz o que Abraão precisa. Sabe, Abraão, você é intelectual. Abraão, você é um cara safo, desenrolado. Você é um cara, você é gente fina, você tem oratória, você tem relacionamento. Relacionamento, Abraão, é melhor que dinheiro. Na noite escura da alma, nós queremos saber quem pode nos socorrer. E Deus começa a dizer o que Ele é para aquela alma que está escura. Ele diz: eu sou o teu escudo. Sabe, meus irmãos, nós temos dificuldades imensas. Se não tiver cuidado, a gente vai tomar remédio controlado o resto da vida. Isso acontece. Somos isso. Mas a palavra de Deus daqui até o final vai dizer: eu sou o teu escudo. Escudo não é instrumento de ataque. Escudo não é instrumento de Deus estar atacando para matar ninguém. É de defesa. Ele diz assim: na noite escura da tua alma virão muitas flechas, muitos pensamentos adstitos de muita maldade, mas eu sou o teu escudo. Bendito seja Deus. Porque se não fosse Ele, na noite escura das nossas almas, teríamos tirado a nossa vida, e sabemos 1000 maneiras de tirá-las, mas temos aquele que diz: eu sou o teu escudo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode dizer assim: eu estou guardado e protegido por Ele. Amém. E Ele diz que não só é escudo, é teu galardão. Eu sou aquele que tenho plena capacidade de pagar qualquer prejuízo que você aparentemente pensa que não pode. Eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa, eu sou a tua garantia, eu sou a penhora que você necessita. Eu não só te protejo, mas eu pago todo o teu prejuízo. Amém, meus irmãos. Vamos lá. E teu galardão será sobremodo grande, porque eu te protejo, o teu galardão será sobremodo grande, a tua recompensa será sobremodo grande. É interessante, é que eu sou o teu escudo, está entre vírgulas. Se está entre vírgulas, ele está explicando a Abraão um atributo dele. Eu sou o teu escudo. Uma das funções, um dos atributos, uma manifestação de Deus é guardar e proteger o seu povo. Agora, não só de forma coletiva, mas de forma individual. Deus não nos guarda só de forma coletiva, mas individualmente o Senhor tem nos livrado de incidentes e acidentes. Bendito seja o Senhor.
Vamos para o texto? É interessante que aqui começa esse diálogo. Do verso 1 ao verso 11, é Deus falando com Abraão. Abraão diz assim: o Senhor garante? Abraão pediu de Deus um documento, diz assim: o Senhor garante, o Senhor assina que vai cumprir o que promete? Ele disse sim. Do verso 12 ao 21, é um contrato, é como se fosse, depois de eu ter falado com vocês assim: eu assumo a bronca, vou estar com você, seja o que for, vamos caminhar juntos, precisa de quanto é para fazer o telhado, quanto é para restaurar, o Senhor, dou minha palavra. O Senhor pode assinar o documento agora? Meus irmãos, Deus se deixa ser chamado para um contrato entre a gente, por amor dele mesmo, para dizer assim: eu honro o que eu prometo, aconteça o que acontecer. Meus irmãos, olhem para cá, mesmo tendo a palavra escrita, os contratos aqui, todos elencados, nós duvidamos. E se não tivesse nada escrito? Mesmo todas as promessas que nós temos conhecimento, nós duvidamos. E cá para nós, olho no olho, não adianta nenhuma promessa para nós se nós não acreditarmos nela, não tem efeito. Eu tenho que crer. Olha o que diz o texto, começa o diálogo. Respondeu Abraão: Senhor Deus. Ele vai trabalhar as 3 necessidades básicas de qualquer ser humano: sobrevivência, capacidade de gerar a sua própria alimentação. Meu querido, é o primeiro estado de necessidade do ser humano. É por isso que uma criança não pode assumir o estado civil pleno, porque ela ainda não sabe como desenrolar, fazer uma cesta básica, fazer o alimento, pagar a conta de água, luz. Por isso que a pessoa, mesmo com idade avançada, idoso, se não tiver a capacidade plena de discernir, trabalhar e trazer recursos para manter o seu corpo, é incapaz. Temos as pessoas que são interditadas por isso. Abraão está dizendo: olha, eu não estou atrás de sobrevivência pessoal, de levantar recursos para mim, para a minha sobrevivência, porque eu sou rico, eu tenho patrimônio. Tanto é que ele já fala na questão assim: olha, essa fase eu já passei, eu quero de um herdeiro. Meus irmãos, olho no olho, o Senhor nos trouxe a essa idade que temos, porque Ele já nos deu capacidade plena de manter a nossa própria vida. Pede menos e trabalha mais, porque o Senhor é contigo. Pede menos, acorda mais cedo e trabalha, e a bênção do Senhor vem sobre você. Você já tem idade suficiente para saber o caminho das pedras. Se não, corra e peça ajuda. E não vá pensar que os caminhos da pedra são revelados pelo Senhor, pelo anjo, dizendo assim: eu estou aqui, vai para a tua direita, para a esquerda. O caminho da vida está traçado, e é selvagem, é pesado. E se você tem plena capacidade de dizer que é responsável, então pode ter certeza, você está dizendo que pode manter o seu corpo, e pode gerar patrimônio, riqueza e manutenção dele. Depois que você tem essa condição resolvida, você vai querer casar. É irresponsabilidade querer me juntar com outra pessoa, casar, se eu não tenho nem condição de manter a minha própria vida. Por isso que quando a gente nota assim: menino, não vai dar certo. Você tem idade biológica, física, de se deitar e procriar, mas não tem maturidade nem cacife para manter sua alma equilibrada. Aí vão ser 2 para alimentar, enquanto nenhum tinha capacidade de gerar. E quando vêm os filhos? Essa é a crise do texto. Senhor, eu tenho estabilidade, eu tenho condição financeira, tenho patrimônio, eu não tenho herdeiro. De que vale tudo isso? Se eu trabalhei, conquistei, fui esperto, fiz meus lucros, incessantes e não cessantes, e prosperei. E quem vai herdar? Notaram que a bronca de Abraão é: eu não queria deixar para um estranho, para que não fosse do meu sangue. Porque cá para nós, não amo, necessariamente eu não sou chamado a amar quem é meu sangue. Eu já amo quem é do meu próprio sangue, quem eu gerei, quem eu pari, eu já amo naturalmente. Mas aí eu posso dizer: meu filho pega um carro, vira o carro, capota, e a gente diz: não se preocupa não, está vivo, vão-se os anéis, fica os dedos, vamos botar mais anéis nesse dedo. Agora quando não é uma pessoa do nosso sangue, por mais que tenha sido criado na nossa casa, por mais que tenha um documento dizendo que foi adotado, você pensa 10 vezes. A estes nós pensamos em amar, aos filhos de sangue nós já amamos, mesmo que eles façam besteiras atrás de besteira. Nesse texto, Abraão está preocupado assim: eu não tenho um sangue aqui, vai ser esse o que vai herdar? Dá uma olhadinha, por favor.
Disse Abraão, mas a mim não me concedeste descendentes. Verso 3. E um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Essa é a crise dele. Que crise é essa? É emocional. Não valeu nada a minha vida. Abraão estava passando a noite escura da sua alma por questões emocionais. E cá para nós. Alguns púlpitos são atrevidos assim, principalmente púlpitos escolásticos. Púlpitos fundamentalistas dizem assim: você não pode manifestar sentimento nenhum. Não chore que é fraqueza diante de Deus. Gente, eu fui criado, veja que tortura fizeram comigo, aos 15 anos de idade, numa igreja sentado. Morreu uma pessoa da nossa igreja, da nossa comunidade. Eu me lembro, vou guardar agora tanto a cidade como o pastor agora. Diz assim: não chore, porque ele está num lugar melhor que o nosso. Eu disse: eu não estou entendendo. Não chore que é falta de fé. Eu digo: não estou entendendo. Quer dizer que as minhas emoções, a minha dor, a minha angústia é falta de fé. Como? E quando eu olhava para a viúva e os meninos que crescemos, subindo e descendo a escada da igreja, chorando: papai, papai. E quando eu via aquele caixão saindo da igreja, os meninos e as meninas gritando, eu ficava entre a razão que eu escutei e as emoções dizendo: mas como é que pode? Não chores que é pecado, porque está duvidando de Deus. E a pessoa chorando. Olho no olho, a maioria dessas pessoas deixaram a igreja, porque a igreja castrou a emoção da dor da alma. Chore, aqui é lugar de você chorar. Aqui é lugar de você gritar assim: Senhor, tem misericórdia de mim. A noite escura da alma tem esperança na igreja, dizendo: aqui a esperança há, tanto de forma racional como de forma emotiva, como as suas emoções serão trabalhadas. É aqui. Nós não podemos ser surrealistas, negar a realidade. Ah, meu querido, depois que eu botei o pé na igreja, quando eu chego, tudo parece que acaba. Eu digo: vai piorar quando voltar para casa. Nem todas as vezes que eu coloco o pé aqui, os meus problemas são resolvidos. Mas de domingo a domingo eu venho aqui, coloco os meus pés aqui, ajoelho-me e oro, porque eu sei que um domingo desse, haverá um domingo desse que eu ouvirei a voz do Senhor dizendo: chegou a sua hora, a noite da sua alma acabou. A noite terrível, a noite escura da sua alma acabou. Por isso que eu venho de domingo a domingo. Domingo a domingo. Já tive decepções, e você também teve, mas de domingo a domingo é porque eu sei que só tem um que pode me tirar da noite escura da alma, da dor da minha alma, e esse é Jesus Cristo. O texto continua, gente boa, gente amiga, e diz assim, verso 4, você pode ler comigo uma só voz, por favor? Ele agora, depois que falou as suas emoções, ele passa a ouvir quem de fato tem o controle de tudo. Verso 4, a isto respondeu logo o Senhor dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Meu querido, pode desabafar diante de Deus, pode falar, dizer suas dores, suas angústias, Ele vai escutar. Ele tem uma resposta para cada angústia e dor e desespero nosso. Eu já entrei nessa onda como quase um hipercalvinista que dizia: para que orar? Se o Senhor sabe todas as coisas. Quando você é professor de teologia, você também tem crises. E quando eu falava dos atributos de Deus incomunicáveis, eu ficava em crise. Olha, para que eu vou orar? Para que eu vou ler a Bíblia se Ele tem um atributo de onisciência, onipresença e onipotência? Ele não faz porque não quer, porque é plano dele. Então até a queda de um avião em Vinhedo é plano dele. Não é fácil não. Mas ele diz: fala, me buscas. Olho no olho, até o próprio Jesus teve noite escura da alma, quando disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia seja feita a tua vontade. Eu posso dizer tudo, mas Ele também vai responder tudo. Embora eu possa dizer com raiva, com ira, com ranço, dizendo: o Senhor tirou o meu filho. Que Deus covarde é o Senhor. Que Deus que não tem amor. Eu me declaro a partir de hoje contra o Senhor. Farei de todo o possível para dizer que o Senhor não existe. Aqui eu estou com o Anselmo na cabeça, o quarto século, pai da patrística, dizendo: só se nega aquilo que existe. Anselmo, na sua teologia, chega a dizer: só se nega aquilo que existe. Aquilo que não existe não pode ser negado. Então, meus queridos, a dor é tremenda. Mas o Senhor diz:
não será como você está vendo. A noite escura da alma vai passar. O teu sofrimento vai passar. Eu te amo, eu te escuto. E ainda bem que Ele não responde de acordo com a baixaria que nós somos. Mas Ele mesmo descendo a nós, se tornando carne como a gente, humano como a gente, nos tratou como príncipe amado, como um filho querido dEle. Louvado seja o seu santo nome. Olha o verso 5. Aí vem agora um diálogo que o Senhor diz assim: vamos lá então, Abraão, vamos conversar, vamos bater um papo aqui. Ele chamou para o laboratório. Olha o verso 5, o Senhor disse assim, lê comigo por favor. Então, conduzindo até fora e disse, olha para os céus. A famosa frase, olha para os céus. E conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua posteridade. Ei, ou você crê ou não crê, meu amigo. Agora você foi chamado, desafiado, para sair da sua angústia, dizer assim, hoje o Todo-Poderoso falou comigo, eu me atrevi, adiantei as minhas crises, Ele ouviu as minhas emoções, e muitas vezes nem soube concatenar, deixar direitinho as minhas ideias. Ele escutou dizendo assim, você parece estar noiado, você parece que está desequilibrado, mas eu sei o segredo da tua alma, que eu sou o teu Criador. É aqui para fora. Que o Senhor nos leve para fora de algum ambiente que está nos sufocando. E nos mostre a saída que Ele tem para cada um de nós, em nome de Jesus. Para Abraão foi assim, não havia tanta luz acesa à noite naquele lugar. O céu é estrelado. Gente, nas minhas viagens aqui e acolá, quando eu venho à noite com a Ivaneide, além de beijar muito ela no carro, e abraçar, e conversarmos, a esposa, a gente vem à noite assim, olha a quantidade de estrelas. Olha aquela lua como está. E não há luau como o do nosso sertão. É fantástico. Você vê milhares. Vai para o sul do país, depois das 8 horas, que quando o sol põe no verão, você vê as estrelas vindo assim, nossa, quantas. O Senhor chamou Abraão e disse, olha para o céu, tenta contar. Eu até cresci com esse, não é superstição, mas com esse pensamento. Minha irmã Virgínia dizia assim, não conta não que nasce verruga. Não conta não que vai nascer. É coisa de uma geração de 50 anos. Olhe para o céu. Abraão, olha para o céu e conta. É impossível contar. Então assim será a tua posteridade. O que você pensa que não tem saída, para mim, é a bênção que eu vou usar. Aquilo que nós diagnosticamos como não saída, é o caminho de Deus para mostrar a glória dEle na tua vida e na minha vida. Vou repetir, aquilo que nós diagnosticamos que não tem saída, é o caminho que Deus vai usar para mostrar o quão grande é na nossa vida e colocar o nosso rosto no chão, dizendo assim, é ou não é a obra toda do Senhor? O texto continua, gente boa, gente amiga. Vê o verso 6. Você pode ler comigo o verso 6, a uma só voz. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Opa, peraí. Mas o Senhor não falou com ele lá no capítulo 12, dizendo, Abraão, ele disse, opa, sai da tua terra, e eu falei, você é uma grande nação. Ele saiu da terra, seguiu o Senhor. Ei, uma coisa é obedecer uma divindade, uma coisa é obedecer Deus, outra coisa é crer em Deus. Muitos que estão assentados comigo aqui na igreja, obedecem. Tem muito mais ele como um aio que vai castigar, do que aquele que eu posso crer, seja qual for a situação, ele vai mudar a estrutura da minha vida. É pela primeira vez, e aqui está uma base que vai dar muito lastro à fé cristã, que o apóstolo Paulo saca e diz assim, somos justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Não é a quantidade de vezes que eu venho para a igreja, porque eu sou presbiteriano, porque eu falo em língua, sou assembleano, que for. Não, meu querido, nós somos justificados pela fé, creia ou não, meu querido. Quem crê, terá a glória do Senhor. Ei, muitos obedecem como presbiterianos, mas não creem no Senhor como divindade, como Senhor todo absoluto. E aqui ele chama o Senhor de Yahvé, o nome próprio para Todo-Poderoso. Ele diz assim, olha Abraão. E Abraão passou a acreditar. Ele não tinha nada para oferecer. E cá para nós, mesmo que ele tivesse tudo para oferecer, o tudo que ele oferecesse não iria comprar essa fé, porque somos justificados mediante a fé, temos paz com Deus pela fé. Está vendo esses 2 pedaços de madeira, que eu posso comprar ali por uns 400, 500 reais, mas quando esses 2 pedaços de madeira se cruzam e formam uma cruz, isso me lembra que eu sou justificado pela fé, não pelo dízimo que eu coloco, pelo que eu tenho, ou pelas minhas virtudes de pastor, de missionário, mas é pela fé. O justo viverá
pela fé, diante do seu sofrimento com o seu Deus. Amém? Vamos continuar, gente boa, gente amiga. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança essa terra. Ele faz questão de dizer assim, eu vou passar aqui um espóliozinho de novo. Espólio não, vou fazer uma revisão que eu te tirei e te prometi. Ainda bem que sempre tem uma mente mais arejada, nova, que vai lembrar a nós que estamos esquecendo que o Senhor prometeu irá cumprir. Meus irmãos, eu quero morrer bem velhinho, bem velhinho. E espero que tenha muitos jovens pastores nos visitando, Diogo, dizendo, continue acreditando. Talvez não, a maioria do meu conhecimento vai embora. Eu leio para não esquecer. A maioria do conhecimento, de todos os títulos, de todas as leituras, de todos os labirintos de conhecimento que eu já entrei e saí, eu irei esquecer. Mas que não falta alguém dizendo assim, Heve, ô Romeu, lembra daquele salmo? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode ter certeza que essa mente vai buscar alguma consciência assim, pela fé, Ele é o meu Senhor. Pela fé. Nós temos muitas mentes brilhantes que falam para nós. Uma das que eu tenho chegou a ser presidente do Supremo Concílio, um dos maiores oradores da nossa igreja. Está com Alzheimer. Um brilhante. Ele participou da Constituinte do nosso país como deputado. Hoje está com Alzheimer. Mês passado estava com ele. Eu sou fã dele. Sou fã. Amo esse homem. É um paradigma em muitas coisas para mim. Ele não sabe nem a cidade que estava. Nada. Ainda que isso aconteça com a gente, o Senhor vai dizer, ei, você pode ter esquecido, mas eu jamais esquecerei de você, porque você é meu. A minha palavra é que eu não lançarei você fora. Eu já te mostrei o paraíso, agora eu vou te levar ao paraíso. Vou repetir esse pensamento. O Senhor, por meio do Espírito Santo, através do Evangelho, já nos mostrou o paraíso. Agora Ele vai nos conduzir ao paraíso. Segura em nossas mãos, Senhor. Amém. Vamos continuar. O texto começa agora a entrar num diálogo formal. Perguntou-lhe Abraão, Senhor, Deus, como saberei que hei de possuí-la? Como que assim, aceito a proposta. Você está mostrando tudo isso aqui e eu creio, aceito a proposta. Agora, como é que eu faço? Como é que eu vou ter certeza que o Senhor vai honrar a sua palavra? Olho no olho, gente boa, gente amiga, Deus não é homem para prometer e não cumpra. O Senhor que promete cumpre, meus irmãos. Eu não só vejo aqui, não vejo uma dúvida em si. Eu vejo aqui Abraão dizer assim, opa, vamos logo, vamos para o quinto ofício do Alecrim assinar o documento que vai estar agora legalizado. Meus irmãos. Verso 9, respondeu-lhe, toma-me uma novilha, e aqui é uma cerimônia, que naquela época é a chamada cerimônia, o contrato de corte, aonde duas pessoas, aparentemente de igualdade, de cumprimento de palavras, iriam agora honrar a palavra, e pegavam animais, e aqui está a descrição dos animais. Os animais eram partidos do meio, colocados de frente, uma banda da direita para a esquerda, de frente uma para a outra, e os contratantes, os que deram a palavra, passavam ao mesmo tempo, concomitantemente ali. Se você não cumprir sua palavra, você está dizendo que eu posso fazer com você o que foi feito com esses animais. Isso não é sacrifício, porque a palavra cadáver aí já diz que não é sacrifício. Aí é um contrato de corte, é um contrato, como se assim, hoje, na lei tão avançada que nós temos, quando eu tenho um título assim, eu já executo, o juiz nem tem mais conhecimento, já dá 3 dias para a pessoa pagar, porque está tudo certinho. Aqui se você não cumprir, você morre. Abraão disse, toda essa, agora, espera um minutinho, foi ali, veio com os animais, partiu os animais, e Deus diz assim, ele é doido, porque ele vai falhar.
Tem um hino que nós cantamos que ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Aí tem uma parte assim, meu Deus por si jurou, eu nele confiei, Deus por si jurou. Olha o que acontece nas noites escuras da nossa alma. Nós tomamos decisões pensando que vamos cumprir. E Deus está dizendo assim, vai devagar, tu não vai conseguir. Eu sou contigo. Entrega os teus problemas a mim. Fica sentadinho. Vai tomar uma sopinha, vai deitar e dormir. Olha o que diz o verso 11. Quando Abraão ia passando para cumprir a palavra, dizer que ia cumprir a palavra. Verso 11, você pode ler comigo? As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Eu sempre, no começo, tinha dificuldade de ver isso aqui. Essa é a aplicação que eu dou para mim no texto. E acho que estou coerente com todo o texto. O que nós chamamos de empecilho, de atraso, para cumprir os nossos planos de imediato, talvez seja livramento de Deus na nossa vida. As aves de rapinas, que Abraão estava enxotando para não pegar no cadáver, nos corpos ali, serviu para Abraão não pousar, não se apresentar como uma pessoa plenamente capaz de cumprir uma promessa diante de Deus. Meus irmãos, o que a gente chama hoje de atraso, de aves de rapina, pode ser instrumento de Deus para o nosso livramento, para não entrar no buraco maior. E Abraão se cansou em fazer esse exercício várias vezes. E diz que, lê comigo o verso 12. Ao pôr do sol caiu profundamente com profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Foi aqui que eu vi a expressão, noite escura da alma. Ele cansou e dormiu. Que desgraça, eu não cumpro minha palavra. Olho no olho, olho no olho. Louvado seja Deus que nós não somos salvos porque prometemos a Deus. Porque nós não cumprimos o que prometemos a Deus ao longo da nossa vida cristã. Louvado seja Deus que nós somos salvos porque Ele prometeu, Ele jurou por si mesmo, Ele deu sua palavra, que ainda que eu fizesse besteiras, Ele não me jogaria fora. Ele nos ama, Ele nos perdoa. Agora isso também não serve para argumentar que agora você vive uma vida totalmente tosca, sem me preocupar com o testemunho. Sim, eu vou me preocupar com o testemunho, andar em novidade de vida, em santidade, em amor no Senhor. Mas não escorar em mim dizendo, eu sou um crente presbiteriano impecável. Aponte algum pecado em mim. Esse que você acabou de falar. O orgulho da santidade plena que você acha que atingiu. Piedade nunca aponta a sua santidade. Se quiserem anotar isso, veio do céu, viu? Piedade nunca aponta santidade. Piedade aponta perdão, misericórdia. Piedade aponta respeito a quem te machuca. Quanto mais santidade você mostrar, você está longe de ser um piedoso. Mas quanto mais santidade você viver, mais vou te chamar de pio, de piedoso. Somos nós que vemos a piedade, não é você que mostra. Você vive crendo nas suas aflições, dizendo, o meu Senhor é comigo. Amém. Gente, graças a Deus que eu não fui escolhido para ser Abraão. Graças a Deus. Porque o que acontece em seguida é que Deus... Olhe, eu não conheço nenhum filme de Hollywood, Spielberg, nem essa inteligência artificial é capaz de colocar na mente humana 400 anos de história precisa em um sonho. A minha esposa amada, em alguns sonhos, já nos perturba quando acorda, diz assim, eu tive um sonho, eu digo, não conta agora não, por favor. Deus colocou em Abraão, naquele sonho dele, 400 anos de história. Ele viu o filho nascer, ele viu a nação crescer, depois ele viu a nação ser escravizada, meninos sendo mortos, ele viu tanta desgraça. Na noite escura da alma, nós não negamos que há desgraça na nossa vida, mas continuamos crendo que o Deus que está conosco sabe o que está fazendo. Amém.
Você imaginou receber antecipadamente toda a informação? Olhe, 400 anos de história equivale a 80% da história do tempo do povo brasileiro. Pega aí por momento o Capitão da Mata, os bandeirantes, pega as 6 Marias, comece a fazer toda a estrutura de nação. Imagina a quantidade de negros de meia tigelas que foram mortos pelo Brasil afora nas Minas Gerais. Imagine índios, imagine os tupinambás, os potiguares, que foram quase dizimados. Na Baía da Traição, imagine as guerras entre franceses, holandeses, portugueses aqui. Imagine Felipe Camarão brigando com a sua família lá na Batalha do Guararapes. Tanta maldade, eu não posso dizer tudo que estou pensando em palavras, mas são tanta maldade. E mesmo assim Deus está dizendo assim, eu sei o que eu estou fazendo, confia em mim. Na noite escura da tua alma, eu sou o teu refúgio e o teu escape. Abraão teve essa visão completa. Eu não sei se eu acordasse, se fosse eu, não ia procurar um médico. O senhor tem um remédio aí, para quê? Para dormir e esquecer, porque não acredito que isso vai acontecer. Olho no olho, antes de chegar na cruz, meus irmãos, antes de chegar na cruz, a história é pesada. A esperança está quando a gente diz, a cruz existe, a cruz é real, a cruz nos alinhou e nos trouxe paz diante de Deus. Há esperança para nós? Sim. Para a noite escura de cada um? Sim. Olha a cruz. Termina o texto. O texto começa dizendo que o Senhor veio e falou para ele. O Senhor se revela a ele. Aí, por favor, lê por favor comigo. Verso 17. Sucedeu o quê? Posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Isso é teofania, isso é Deus. Deus passou ali. De que forma? Eu podia explorar de forma assim simbólica. O fogo purifica, o fogo ilumina, o fogo separa, o fogo se propaga. Mas eu não vou andar nessa não aí, que isso é muito de teologia presente nossa. É apenas uma teofania, que o Senhor disse, eu tenho em mim mesmo capacidade de manter minha palavra. Eu sou o próprio ser da esperança de todo mundo. Aí, para terminar, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão. Volta para casa, meu irmão, volta para casa. Já temos uma aliança com o nosso Deus. E nós nem assinamos o contrato, viu? Nem estávamos lá em nossa história, mas estávamos lá numa cláusula que diz, os meus descendentes. E nós somos descendentes de Abraão pela fé, o pai da fé. Eu estou aqui. Eu já estou aqui. Já há paz para comigo aqui. Todas as promessas feitas a Abraão não está, por favor, restrita ao povo judeu, mas a todo aquele que crê em Cristo pela fé, já está aqui. Ele é o pai da fé. Abraão só é para os judeus. Que história é essa? Ele é para todo aquele que acredita pela fé, que é justificado, e nenhuma condenação para si, se está em Cristo Jesus. Tem um contrato muito antigo que diz, eu fiz aliança com vocês, por meio de Abraão, seu pai de fé. O primeiro que acreditou. Por causa dessa cláusula, eu estarei tirando vocês da noite escura da alma de vocês. O Espírito do Senhor é a maior luz que temos, que diz, acalma-te e emudece. Hoje é o fim da noite escura da tua alma. Haverá um novo dia e um melhor dia, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor?